Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo certinho aí com vocês e que todo mundo esteja se cuidando muito no meio dessa crise que nós estamos vivendo, tá? Lavem sempre as mãos, com muito sabão, quando necessário álcool em gel, usem máscara, se possível um face shield, né? Aquela máscara de plástico para estar vedando o rosto inteiro também, tá legal? Quanto mais proteção, melhor, principalmente quando vocês estiverem se expondo em ambientes onde várias pessoas estejam utilizando. Nossa aula de hoje, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre a Mesopotâmia, beleza? Eu quis falar sobre Egito, mandar o vídeo para vocês primeiro sobre Egito, por conta das atividades que vocês estavam desenvolvendo. Agora, Mesopotâmia, nós já trabalhamos, porém vocês não tinham a aula gravada, né? Eu citei um pouquinho na sala de aula, bem pouquinho, porém agora vocês vão ter acesso a essa aula gravada, tudo certinho, vão poder assistir, rever quantas vezes quiserem, quantas vezes for necessário, tá bom? É um assunto bem legal, é um assunto que trata sobre várias questões que nós herdamos ainda nos dias de hoje. Esses carinhas deixaram um legado muito grande para nós, tá? Os povos da Mesopotâmia, tudo bem? Antes de falar sobre a Mesopotâmia em si, vocês precisam entender que os povos que moravam lá, né, falar de cada um, é nesse sentido que eu quis dizer, vocês têm que entender que a Mesopotâmia não é um povo, tá? Diferente do Egito, né, quando a gente falou do Egito, é o povo egípcio. Não é o povo mesopotâmico, são os povos mesopotâmicos. É sempre no plural, tudo bem? Por quê? A Mesopotâmia, na verdade, é uma região que moravam vários povos diferentes lá dentro. Esses povos vão ter contato uns com os outros? Sim, vão ter muito contato, vão ter até guerras acontecendo entre eles, e vocês vão ver que vão ter realmente muitos conflitos, tá? Tem gente que até brinca falando que é a mesopotreta, né? Porque só tem briga na região. Até os dias de hoje nós temos vários conflitos lá, e vocês vão ver que é tudo uma questão também de herança sobre algumas questões de controle hídrico. Quando eu falo controle hídrico, seria controle das águas doces potáveis que nós temos ali na área, tá? Então, vamos passo a passo. A aula de hoje sobre Mesopotâmia, eu não vou estar falando tudo sobre o tema, eu vou dividir em duas partes. Essa primeira aula, esse vídeo que vocês vão ter acesso essa semana, vai estar falando sobre os fundamentos básicos para se entender muito sobre Mesopotâmia e que vai acabar ajudando também a entender um pouco mais sobre o Egito, tá bom? Se bem que do Egito eu expliquei passo a passo tudo certinho, mas aqui vocês vão estar revendo alguns pontos que eles têm de semelhança. E no próximo vídeo, para a próxima semana, eu vou estar falando sobre cada povinho que morou ali. Hoje, eu vou acabar citando um povo ou outro, tá bom? Só que nós não aprofundaremos nesse assunto. Nosso foco é fazer um panorama geral sobre a região da Mesopotâmia. O famoso crescente fértil. Os geógrafos, historiadores, né, eles perceberam uma questão bem interessante. Essas regiões que nós estudamos dos povos da Antiguidade Oriental, sem ser Grécia e Roma, né, quando falamos de Antiguidade Oriental, estou falando de Egito, persas, os povos mesopotâmicos, fenícios, tá? Quando eu foco nesses povos, eu percebo uma característica que eles têm em comum. O clima desértico e semiárido. É uma região com pouquíssima água, o ar é muito seco, tá? Nós temos uma variação de temperatura durante o dia muito grande, uma amplitude térmica muito grande, igual aquela que eu expliquei na aula do Egito, certo? Nós temos também o predomínio de vegetações adaptadas, né? Alguns oásis espalhados sobre os desertos, tanto no deserto arábico quanto também no deserto do Saara, tá? Olhando aqui o mapa, ó, lembra que eu comentei? Do Rio Nilo para cá, né? Para o lado leste do Rio Nilo, nós temos o deserto arábico. E para o outro lado, que não está aparecendo aqui porque o mapa ele não foca nessa região, nós temos o deserto do Saara. Reparem, é uma região de clima, como eu disse, predominantemente desértico e semiárido, porém nós temos alguns rios. Tá? Aqui nós temos o Rio Jordão, aqui nós temos o Rio Nilo, e aqui nós temos o Rio Tigre
e o Eufrates. Percebe que o rio Tigre, eles estão fazendo sentido. Ó, eles nascem aqui, essa aqui é a região montanhosa, e estão indo sentido Golfo Pérsico, né? Aqui é água salgada, tá? E aqui nós temos o rio Eufrates, tá? Percebam que existe uma região entre os dois. É a Mesopotâmia. Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia vem do grego Mesopótamos, né? Meso é entre e potâmia, pótamos é rios, tá? Então é uma região entre rios, beleza? É essa área aqui que corresponde, então, onde nós teremos vários povos morando, tá? Mais ao sul nós temos os sumérios, na região central os babilônios e no norte os assírios. Lembrando, o norte é montanhoso e o sul é uma região com contato com o mar, tá? No caso seria o Golfo Pérsico com água salgada, né? E por aí vai. Como eu estava dizendo para vocês inicialmente, esses povos só conseguiram morar nessa região por conta dos rios. As vegetações só conseguiram nascer nessas regiões, as vegetações densas, tá? Não as adaptadas a clima desértico e semiárido. Mas as vegetações densas só conseguiram se desenvolver por conta dos rios. Todos esses que eu comentei. Tem mais rios, lógico. Por conta disso, olhando assim, uma vista aérea, né, uma visão macro, eu digo que forma até um formato de meia-lua. Está até mais clarinho aqui na região onde tem esses rios, tá? Sinceramente, eu acho isso um pouco de viagem, né? Não forma realmente uma meia-lua perfeita e por aí. Mas é o que acabaram fazendo. Os caras são criativos. E acabaram dando nome para essa região de Crescente Fértil. É uma região que tem água, que tem o formato de uma lua crescente, se você marcar no mapa, que nem está feito aqui, tá? Eu acredito que também daria para fazer um quadrado, daí eu chamaria de quadrado, retângulo fértil, mas deixa os caras, tá? É uma região que tem o formato de uma lua crescente, né? A lua quando está crescendo, e ela é muito fértil por conta da água que tem nela, tá? Então, quando vocês verem esse mapinha falando sobre crescente fértil, isso aparece em muitos lugares. Para vocês salientarem isso, é uma região com clima desértico e semiárido, e graças à existência de rios, nós temos polos férteis nessa área onde civilizações puderam se desenvolver. Os primeiros registros de povos nômades que deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários são aqui da região da Mesopotâmia. Tá? Em mais ou menos 10.000 a.C., os primeiros povos se assentaram aqui. Quando eu falo se assentaram, começaram a morar, sedentarizaram, né? Começaram a morar aqui nessa região. Por conta da água do rio Tigre e do rio Eufrates. Tá? Vamos falar um pouco sobre a geografia local. Sobre o clima desértico, como eu já expliquei bem aprofundado na aula de Egito, eu não vou aprofundar novamente, mas eu acabei comentando um pouquinho. Né? Vamos focar agora em outras características geográficas. A Mesopotâmia, hoje em dia, tá? A maior parte dela, não ela toda, corresponde ao território do país Iraque, tá bom? E, lógico, localizado no continente asiático, tá? Os principais rios são o rio Tigre, que tem mais ou menos 1.900 quilômetros de extensão, e o rio Eufrates, que tem mais ou menos 2.700 quilômetros de extensão. Professor, é importante decorar essas medidas? Não, nem um pouco. Eu quis colocar só para vocês terem um comparativo quando nós falarmos de outros rios, né? Para vocês terem uma noção de tamanho, tá? Mais para a gente fazer um comparativo e conseguir realmente ter uma noção. Depois seria interessante vocês pegarem algum rio aqui de Caraguá, olhar lá no Google ou num livro chamado Santo Antônio de Caraguatatuba, né? Lá tem algumas características geográficas da cidade também. E comenta sobre a extensão dos rios aqui de Caraguá. Às vezes a gente olha o rio aqui e fala, nossa, esse rio é bem grande. Quando você comparar com esses caras aí, ó, você vai ver que não são nada. Esses dois rios juntos, o Tigre e o Eufrates, eles formam a maior bacia hidrográfica do sudoeste asiático. O que é uma bacia hidrográfica? Eu tenho o rio Tigre aqui, é esse principal, e o rio Eufrates aqui. Tá? Ambos nascem lá no norte, numa região onde hoje é o país Turquia, região montanhosa,
tá? E descem das montanhas e vêm para cá. Mas eles se ramificam, certo? Vocês estão vendo que tem outros rios aqui. Se eu pegar todos os rios que estão conectados ao Tigre e todos os rios que estão conectados ao Eufrates e fizer um círculo em volta deles, imagina eu faço um círculo aqui, ó, eu chamo isso de bacia hidrográfica, tá? Professor, eu posso fazer a bacia hidrográfica só do rio Eufrates? Pode. É que como eles se conectam aqui no final, ó, geralmente nós fazemos o vínculo dos dois, tá? Juntos, né? Raramente você vai ter tipo bacia hidrográfica só do Eufrates, só do Tigre, porque eles também se conectam no final e viram um novo rio. Quando o Tigre e o Eufrates se juntam, eu tenho um novo rio surgindo chamado Rio Shatt al-Arab, tá? Então, a união dos rios fazem esse novo rio surgir e ele acaba tendo sua foz, né, o seu fim, no Golfo Pérsico, que eu comentei agora há pouquinho também, essa região aqui, ó. Eu vou, eu abro o Google Earth só para vocês estarem vendo isso certinho, tá? Eu não vou conseguir focar no Tigre Eufrates pelo Google Earth, mas eu consigo mostrar o Golfo Pérsico e vocês vão ter um comparativo, tudo bem? Galera, os dois rios, eles têm uma forte influência do degelo das montanhas aqui no norte, né, lá na Turquia. Então, quando acaba o inverno na Turquia, quando tá para acabar o inverno, as águas lá, as geleiras começam a derreter, o que faz o nível desses dois rios aumentarem e fazem com que tenha inundações nas margens dos rios aqui embaixo. Inicialmente, aqueles primeiros povinhos que começaram a morar aqui embaixo, eles tomaram um grande susto, muitos devem ter morrido devido às enchentes do Rio Tigre e do Rio Eufrates, tá? Porque o volume do rio aumentava muito, dependendo da época do ano, ele poderia aumentar de uma hora para outra mesmo, e durante a noite, o que causaria um grande impacto nesses povos que estavam morando lá, tá? Então, eles são alimentados fortemente com degelo das montanhas lá na Turquia. A gente acaba tendo uma maior amplitude do volume de água nesses rios, tá? Tudo que está aqui, basicamente, eu já falei, né? Só o último comentário, que eu já comentei também, o norte é mais montanhoso, e quanto mais para o sul eu venho, mais baixo vai ficando o nível, e aqui no sul nós temos planícies bem longas, tá? Aqui eu tenho uma foto do Rio Tigre e uma outra foto do Rio Eufrates, só para vocês terem um comparativo. O rio inteiro é assim? Não. Tá? É uma foto de uma determinada região. Eu gosto de colocar mais para ilustrar, para vocês verem um pouco de vegetação densa, com um deserto logo em volta, né? Logo atrás, ó, dá para perceber. Tá? E que o deserto nem sempre é só duna de areia. Eu tenho um solo também mais compactado em algumas regiões. É esse caso aqui no Rio Tigre. Aqui eu tenho um foco nas nascentes, né? Foto de satélite, focando realmente na nascente dos dois, ó, do Eufrates e do Tigre, tá? Os dois rios, eles serviam para abastecimento de água, para transporte, tudo bem? Eles navegavam por esses rios, pelos dois, para produção de alimentos, tanto criação de animais quanto agricultura, né? Tanto a pecuária quanto a agricultura, e usavam também para pesca, tá? Eles pescavam vários peixes nesses rios. Tem um animal bem interessante que, agora vocês vão entender a origem do nome, né? Que tem em grande quantidade nesse rio e também no Rio Nilo. É o hipopótamo, tá? Esse carinha aqui, ó, Políbio, é ele que dá o nome para a região de Mesopotâmia. Ele vai lá na Grécia, vai dar um rolê aqui nessa área e ele vê que tem uma região entre dois rios, uma Mesopotâmia, né? Mesopótamos, e acabou virando Mesopotâmia, tá? Os povos mesopotâmicos não chamavam a região de Mesopotâmia. Os gregos deram esse nome para lá e nós herdamos essa herança de chamar essa região de Mesopotâmia, tá bom? Então, entre hipopótamos, rios. E que animalzinho que é esse? É o hipopótamo, tá? Esse Políbio, ele viu um bicho na água lá que falou, nossa, parece um cavalo na água. Ele devia ter bebido um pouco, ou estava meio doido, ou precisava de óculos, né? Porque falar que o hipopótamo parece um cavalo,
É complicado. O que seria o hipopótamo o cavalo da água? Cavalo é hipo, tá? Lembra de hípica? Hipotâmia, rio. É o cavalo do rio, hipopótamos, tá? Ele que acabou dando esse nome de Mesopotâmia e o nome para o hipopótamo também. Como eu te comentei também já anteriormente, vários povos começaram a se sedentarizar em volta dos rios por conta da água potável na região, tá? Utilizavam o rio para transporte de pessoas e de mercadorias, né? Diferentemente, galera, do Egito, eu vou voltar o mapa aqui. Ó, eu não tenho um deserto gigantesco como o deserto do Saara, tá? Eu vou abrir o Google Earth para poder explicar melhor isso para vocês. Fica mais fácil. Vocês vão perceber que o deserto do Saara, ele é realmente muito grande, né? Eu já mostrei na aula passada, mas eu quero retomar esse assunto. E na Mesopotâmia, eu não tenho a mesma quantidade de território desértico. O deserto, ele acaba naturalmente protegendo um pouco o Egito, tá? De invasões. É muito difícil um povo que está lá no extremo oeste do deserto do Saara querer cruzar o deserto inteiro para atacar o Egito. É muita terra, é muito terra com clima hostil, né? Vou mudar de posição aqui. Ó. Imagina, o Egito está aqui, ó. Nós vimos bastante isso na aula passada. Pessoal, aqui dessa região, querer cruzar o deserto para atacar o Egito, mesmo que se fosse por baixo, é muita terra e o deserto cria uma forma de defesa natural. A Mesopotâmia, ó, olha o tal do Golfo Pérsico aqui que eu comentei com vocês. Estão vendo aqui, ó, o Golfo Pérsico? Aqui os rios, ó, tá? Eles se unem mais ou menos aqui e desembocam no Golfo Pérsico. Aqui eu não tenho um território com um deserto tão grande, né? Aqui em cima eu já tenho áreas mais verdes. Aqui é uma área... É clima desértico e semiárido, mas eu tenho também um solo mais montanhoso, tá? mais rochas. Aqui em cima eu tenho solo um pouco mais de vegetação. Então, era mais fácil conseguir chegar na região da Mesopotâmia. Povos que estavam aqui na Europa tinham uma facilidade muito grande de chegar também, né? E reparem um detalhe que é importantíssimo. Não tinham essa defesa natural e o Egito, que é uma nação gigantesca, os fenícios, que nós estudaremos ainda futuramente, vocês vão ver que são ótimos comerciantes, e os povos europeus, como gregos e romanos, né, estão localizados para cá, e a China está mais para cá. China, Afeganistão. Imagina que a região da Mesopotâmia é uma região de passagem para entrar na África e ir para o continente europeu também. E para os europeus é uma região de entrada para a Ásia e uma rota para chegar na África. Então, a região da Mesopotâmia é uma área que tem muita passagem de pessoas, tá? E por ter muita passagem de pessoas, eu acabo tendo contato com outras culturas. O povo da Suméria, que está aqui embaixo, eles desenvolveram um comércio muito forte, vocês vão ver isso. Eles vão ter uma cultura muito rica, exatamente pelo contato com outras culturas. A sua cultura vai se modificando e acaba ficando de uma maneira mais diferenciada e adotando, né, características de outras culturas que seriam interessantes para sua própria nação. Tá? Os dois rios, tanto o Tigre quanto o Eufrates, eles deixavam muito parecido com o Egito, né, com o humus lá do Egito, do Rio Nilo. Eles deixavam também matérias orgânicas e sais minerais ótimos para a agricultura depois da cheia deles. Os rios tinham a cheia no final do fim do inverno aqui na região da Turquia, tá? E primavera aqui embaixo, então, né? E acabavam deixando sedimento nas margens do rio, que depois eram utilizadas para plantação, tá? Essa imagem aqui é um cuturros. Depois eu vou voltar nele quando eu for falar da escrita mesopotâmica, que é a primeira forma de escrita bem elaborada e desenvolvida da história da humanidade. Por que você está falando isso, professor? Eu vim num lugar que é a primeira forma de escrita. A primeira forma de escrita surgiu na China.
Eram símbolos, mas não era, como posso dizer, um alfabeto, não era uma escrita organizada. Era um símbolo ou outro, cada símbolo tinha um significado e não eram muitos símbolos, tá? Percebo que aqui é uma somatória de símbolos que gera uma frase, um verso longo, diferente do da China que era tipo cavalo, pinguim, sei lá, tô criando coisas, tá? Eram símbolos que representavam coisas e não eram muitos símbolos. Aqui eu já tenho algo mais elaborado. Então eu digo que a primeira escrita, tá? A primeira forma de escrita desenvolvida foi na região da Mesopotâmia. Professor, se aparecer em algum lugar perguntando aonde é a primeira forma de escrita tal, pode colocar Mesopotâmia e segue feliz, tá? Que vai dar certo, beleza? Essa questão da China Comitê é um assunto mais aprofundado, né? A galera geralmente não que desenvolve essas avaliações acabam não dando muita trela para isso, tá? Ó, comentei com vocês a origem da palavra já. Falei já sobre os povos, aonde eles habitavam, né? Sumérios mais para o sul, babilônios na região central e assírios no norte, tá? Falei da questão da defesa natural, do caso do Egito, que eles não tinham lá na Mesopotâmia, na questão do deserto. Falei da questão de ser um ponto de passagem dos povos. Eu vou explicando as coisas, acabo me empolgando e já dou spoiler do que está por vir, né? Galerinha, importantíssimo isso. Lembra que eu comentei sobre os primeiros povinhos que moravam aqui na região da Mesopotâmia, das cheias do rio que matava até gente? Imagina que eles estavam tentando, então, depois de muito tempo, depois de várias vidas terem sido perdidas, se organizar para conseguir controlar isso, controlar a natureza. Essa é uma característica bem interessante do ser humano. Ele consegue não controlar a natureza, mas ele cria mecanismos para ele conseguir sobreviver aos agentes externos, tá, da natureza. Exemplo, né, os Inuits, os que a gente conhece como esquimó aqui no Brasil, tá? Os caras conseguem viver numa área de clima polar. É muito, muito, muito frio. Eles criam roupas para conseguirem sobreviver nesse ambiente, tá bom? Eles criam utensílios, né, para conseguir sobreviver num ambiente que é agressivo. A nossa característica natural de sobrevivência. Moradias também que são adaptadas para conseguir sobreviver nessa área. E aqui não vai ser diferente. O ser humano ele tem essa característica bem interessante, então, de tentar moldar o lugar onde ele vive para conseguir sobreviver, tá? Como que eu vou fazer para sobreviver numa região que tem enchentes? Construindo diques, canais e represas. O que é o tal do dique? Imagina que a água vai subir, o volume do rio, né? O volume do rio vai subir. O dique é como se eles cavassem na lateral do rio para a água desviar de caminho, tá? Mas não toda a água, uma parte dela. Se eu desvio uma parte dela, você concorda comigo que o volume do rio vai diminuir um pouco? É como se eu pegasse uma garrafa e fizesse buracos na lateral dela, para ir desviando o volume de água e daí o volume da água dentro vai diminuindo, tá? O rio é a mesma coisa. Se eu crio um caminho, né? Eu chego lá na margem do rio, cavo para a lateral, fazendo uma espécie de valeta, vamos chamar assim, para desviar a água, para mandar essa água para outro lugar, o volume do rio vai diminuir um pouco. Um dique só dá conta do recado? Não, eles faziam vários, tá? Então, a ideia inicial do dique era só para desviar a água por conta do grande volume da água do rio durante as cheias. Depois, eles tiveram a brilhante ideia. Eu vou desviar a água do rio com um dique e vou plantar em volta desse dique também. Então, eu amplio a minha região de plantio. Vamos entender isso melhor. Imaginem, esse mapa aqui é mais fácil de entender. Imaginem aqui, antes eu só plantava nessa parte desse azul mais clarinho, tá vendo? Tem o azul escuro do rio, né? E o azul mais clarinho em volta, tá? Se eu pego, cavo aqui para a lateral, ó, fazendo rotas para cá, parecendo uma espinha de peixe para os dois lados, eu vou ampliar essa área azul clara, tá? A água vai conseguir alcançar lugares que antes não alcançava e eu planto nessas regiões também, tá bom?
O que é o tal do canal? O canal, ele é o dique ele é mais fino, o canal ele já é mais largo. Tudo bem? Você abre um caminho muito grande. O jeito de fazer é igual no dique, só que você vai cavar mais e vai deixar mais largo para entrar mais água e você conseguir usar também para transporte, tá? Tanto de mercadoria quanto transporte de pessoas, tá bom? E as represas, se você faz uma represa no meio do rio, o volume da água amplia para as laterais, você consegue ter uma área com mais área molhada, né? Vamos dizer assim, você amplia a região de plantio. Você aumenta a área que você consegue plantar e acaba plantando mais e diminui o volume do rio na região para baixo, porque você represou a água lá em cima. Tipo a represa de Paraibuna, certo? Você represou a água, o volume de água que deveria passar pela represa não está passando com tanto fluxo, só quando eles abrem as comportas. Isso faz com que o volume de água do outro lado seja menor, tá bom? Galerinha, então para controlar a natureza, o ser humano teve que se organizar em grupos grandes. Você não constrói diques, canais e represas sozinho. Você faz um grupo social muito grande e por conta disso você precisa também de uma figura de liderança para comandar essa galera e fazer essas grandes obras públicas. São obras hídricas e públicas, certo? Obras hídricas por trabalharem na água e públicas porque são obras que o governo da época mandou fazer, tá bom? Daí você tem essa figura do líder e das pessoas que estão trabalhando pesadamente para fazer essas obras, tá? Então eu tenho a organização do trabalho coletivo para tentar suprir as necessidades ambientais, no caso da Mesopotâmia, o controle dos rios. Tem uma palavrinha, né? Bem interessante, vários historiadores gostam de usar ela, chamada modo de produção asiático. Tá? O que é esse tal do modo de produção asiático bendito, maldito, depende do que você quer achar dele. O modo de produção asiático é uma forma como essa galerinha da Mesopotâmia e do Egito também viviam. Professor, o Egito é na Ásia? Não, é na África. Então a gente tem um rompimento desse termo modo de produção asiático, tá bom? Alguns outros historiadores chamam de modo de produção da antiguidade, mas daí também tem outra questão, não são todos os povos da antiguidade que viviam dessa forma, né? Eu vou apresentar para vocês como modo de produção asiático, porque a maioria das vezes aparece com esse termo, tá? O que é esse tal de modo de produção asiático? Imagina que tudo que existe, tudo mesmo que existe, sua casa, o lugar que você trabalha, é tudo do governo. E o governo que decide quem vai trabalhar, aonde e de que forma e fazendo o quê. Então, o governo, né, ou melhor, o governante, que tem um poder gigantesco, no caso do Egito é o faraó, aqui na Mesopotâmia são os imperadores, ou os cônsules de cada cidade-estado. Eu vou estar explicando para vocês em outro momento o que é isso, cidade-estado. Eles mandam em tudo. Eles vão definir com que você vai trabalhar, eles vão definir aonde você vai trabalhar, aonde você vai morar e por aí vai. Você tem o direito à fala? Se você for escutado, você tem o direito à fala. Você vai ser escutado e vai ser seguido o que você pediu? Não necessariamente. Depende do que o líder do seu povo vai querer fazer. Então, resumidamente, o modo de produção asiático é isso. É quando você tem um governo, né, que a gente chama de Estado com maiúsculo, e esse governo manda em tudo. Tá? Manda no que você trabalha, manda dar ordens, né, para você trabalhar em determinado setor, dá ordens para você morar em determinado lugar, a sua casa é do governo, e tudo que você tem é do governo. Mas você comprou com o seu dinheiro, mas é do governo. Tá? Esse é o tal do modo de produção asiático. Vai ser na Mesopotâmia que vai ser desenvolvido também o iogurte, né? Ó, curiosidade besta, mas é real, tá? O iogurte foi desenvolvido lá. E também a escrita e a roda, tá? Eu não vou aprofundar muito na escrita agora, nem na questão da roda, porque eu quero falar isso quando for comentar sobre o povo sumério. Mas saibam que foi na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, que surgiu tanto a roda quanto a escrita. Tá? Tem até um suposto nome para o cara que criou a roda, um tal de Ari, né? Mas isso não é confirmado. Mas a gente pode falar então que pode ter sido ele, tem grande chance.
As principais cidades que vão surgir na Mesopotâmia, ó. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Babilônia, essa é famosíssima, Assur e Nínive. Tem que decorar o nome delas? Não, mas é importante tentar lembrar se possível, tá? Às vezes, em algumas questões de prova, eles vão colocar o nome da cidade e não vão falar que região que é, e vão fazer alguma pergunta sobre de que forma eles viviam. Vai ser, se você olhar e falar, nossa, essas cidades são na Mesopotâmia, você já mata que eles viviam principalmente da agricultura, não só disso, tá? Porque eles tinham um comércio muito forte também. Mas a principal atividade para eles sobreviverem lá é a agricultura, tá bom? Por conta deles precisarem de comida e o rio poder fornecer o desenvolvimento da agricultura na região. As primeiras cidades vão surgir mais ou menos em 5.000 a.C., né? Eu falei que os primeiros povos começaram a habitar a região em 10.000 a.C., mais ou menos. Alguns historiadores colocam nos anos em 7.500 a.C., vamos colocar entre esses, tá? E as primeiras cidades só vão surgir em 5.000. Percebam que esses povinhos viveram em aldeias, vilas pequenas durante muito tempo. Mas isso vai, depois de muito tempo, acarretar no surgimento das primeiras cidades. Tá? E para finalizar a aula de hoje, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre isso aqui. Ó. Como que eles estavam organizados socialmente. Hoje em dia, uma pessoa pobre consegue mudar de classe social? Consegue tipo, ganhar dinheiro e enriquecer? Consegue. É fácil? Não estou falando que é fácil, estou falando só que consegue, é possível. Tá? Todo mundo consegue? Não. Mas é possível. Você consegue enxergar que existe uma possibilidade. Nessa época, é impossível. Tá? Eu só não posso também falar que é 100% impossível, porque se o líder da região for com sua cara, olhar para você, ficar com dó e quiser te adotar, você vai mudar de classe social. Mas através do trabalho, reconhecimento e tudo mais, é muito difícil. Então, uma sociedade estamental é uma sociedade onde é difícil você mudar de classe social. Tá? E na Mesopotâmia era exatamente dessa forma. Era uma sociedade estamental que vivia sob o modo de produção asiático. Tá bom? Aqui eu coloquei a linha do tempo mostrando as características, né, de desenvolvimento civilizatório na região da Mesopotâmia, tá bom? Só para ter uma noção, isso aqui a gente vai usar mais na próxima aula, tá? Então é isso aí, galerinha. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem e-mail, façam as atividades com calma, tá? Leiam com atenção. Às vezes é uma palavrinha ou outra que muda totalmente o significado de uma frase. História tem muito, muito disso, tá bom? Então vamos ficar ligado nessas dicas que eu estou dando para vocês, beleza? Um grande abraço e ótimo estudo para todos. Tchau, tchau.